falou que passou em 3 concursos ao mesmo tempo. Falar um pouco agora para os concurseiros aí. Como é que tu estudou para conseguir essa façanha? Porque tem muita gente que se mata para conseguir um e não consegue. Você já de primeira já foi bem no primeiro concurso? Eu sempre fui muito nerd, muito. Sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui aquela pessoa... Eu era mais tímida do que eu sou hoje. Hoje ainda sou tímida, a polícia me ajudou muito com essa parte de comunicação, mas eu ainda sou. Só que de criança e adolescente, assim, eu era tímida ao extremo. E eu estudava muito, eu era a criança que recebia o prêmio no fim do ano, sabe? Na escola. Então, estudar para mim nunca foi difícil, sempre foi muito tranquilo. Eu sentava ali no sofá com os meus livros, eu estudei por conta própria, não fiz cursinho. E peguei o edital ali, de ponta a ponta, fui procurando o material, fui comprando livros, comprando coisas, pesquisando, assistindo aula em YouTube às vezes. Procurava ali alguns professores que eu via que a didática era interessante. E fui fazendo procurando exercício. Cara, como eu era autônoma, né? Trabalhava com fotografia, eu tinha bastante tempo livre e eu gostava de estudar à noite. Eu acho que eu sou uma pessoa que funciona bem à noite. Então, muitas vezes eu varava a madrugada estudando, porque eu tinha um silêncio. É uma maravilha mesmo. E aí eu ia dormir de manhã e eu marcava os meus ensaios à tarde. Então eu tinha... Conseguia. Já tinha essa rotina diferenciada, né? Já estava me preparando para os plantões. Verdade. E aí, não sei se foi um pouco de sorte também. Mas quanto tempo você estudou daí? Quantos meses? Acho que uns 3 meses. Por aí. Pouco tempo. Foi logo... Porque logo que eu fiz o da Polícia Federal, já saiu na sequência. Foi no mesmo ano, Mas a matéria é diferente, né? Da Federal, né? Mas a matéria de Direito é muito parecida. A matéria da parte de Direito, né? É que a Federal... Dos 3 concursos, cobra pouco direito. Aliás... Quer dizer, tem um calhamaço de coisa para estudar em Direito, mas chega lá tem, sei lá, pouca questão. Sim. É muita coisa para estudar. De Direito. Mas eu acho que a parte... que caía na Federal de Direito, também caía na Civil. Só que na Civil tinha mais. Tinha mais coisa ainda. Mais questões. Mais questões e mais conteúdo. Então eu já estava meio que me acostumando ali a estudar essa parte. Eu lembro que Criminologia tinha na Federal e também tinha na Civil. Português e Raciocínio Lógico também tinha nas duas. As matérias específicas é que mudavam um pouco, né? Então eu lembro que eu estudei muito letra de lei. Show. Estudei bastante ali, né, de ponto de decorar algumas coisas, porque eu sabia que eu comecei a estudar um pouco das bancas também, né, do que o pessoal falava, porque eram bancas totalmente diferentes, né, da Federal e a da Civil. E a VUNESP, que fazia os cursos, não sei se ainda está fazendo, né, os concursos da Civil, aqui de São Paulo, ela tinha essa característica de trabalhar bastante em cima de letra de lei. Então, às vezes, se mudava uma palavra, a alternativa estava errada. Então, eu estudei bastante letra de lei, eu acho que isso é uma dica legal para os concurseiros. Mas eu acho que a forma de estudar vai muito de pessoa para pessoa. Como eu sempre gostei muito de estudar, eu me dava bem estudando sozinha. Eu fazia resumos, depois eu revia os resumos. E uma coisa que eu vejo que muita gente fala que dá certo, e eu acredito que realmente dê para a maioria das pessoas, o pessoal fala, estuda um pouquinho de uma matéria, depois um pouquinho de outra, depois um pouquinho de outra por dia. Tipo, estuda 3, 4 matérias por dia, não estuda geral de uma, depois... Eu estudava, eu acabava com todo o conteúdo de uma e partia para outra. Então, às vezes, era uma semana inteira estudando só português, depois eu passava para o raciocínio lógico, depois eu passava para direito constitucional. Eu ia até o fim daquela matéria. E, para mim, isso funcionava bem, mas eu entendo que não funcione para todo mundo. Mas você chegava a revisar depois? Sim. Aí eu ia fazendo os resumos. Então, vamos estudar direito constitucional. Entendi. Eu estudava do começo até o fim, tudo
tudo que tinha no edital sobre aquilo e ia fazendo os resumos. E aí depois, quando eu chegava no fim de todas as matérias, eu voltava estudando, revendo os resumos que eu tinha feito do começo até o fim. E aí eu ia fazer exercícios. E aí eu... Fazer questões. Sim, tinha aqueles sites, né, de questões de concurso, ou Qual pegava que as era provas que fazia? anteriores. TEC, O que estratégia? concursos. Que concursos? Fazia bastante de lá. E pegava as questões, né, as provas anteriores também dos concursos. E aí a matéria que era mais diferente era na prova de fotografia, que tinha as questões específicas de fotografia, né? Que aí não tinha em nenhum dos outros cargos. Mas aí, como eu já era fotógrafa, era uma parte que eu já tinha conhecimento. Então, o cargo de fotógrafo, ele não exige formação em fotografia. Mas é muito difícil passar sem ter conhecimento de fotografia. Então, eu sempre aconselho para quem quer prestar, estudar fotografia, fazer algum cursinho, porque a fotografia ela é muito mais fácil de entender na prática. Então, se você fizer um curso de fotografia e entender como funciona ali a câmera no modo manual, as configurações e tudo mais, as técnicas, na hora de estudar você vai entender melhor. E você vai conseguir fazer as questões da prova muito melhor do que se você só estudar a teoria.